Olá, gente. Retorno aqui hoje para falar um pouco mais sobre a família. E hoje eu quero falar sobre os valores que são formados, valores do reino de Deus que são formados no lar, né? Os valores são normas, eles podem ser equiparados a normas. Valores são princípios. Valores são padrões que são aceitos e mantidos por indivíduos, né? Certamente os pais cristãos estão preocupados com os valores que estão sendo formados no coração dos seus filhos. Você que é esposa também está preocupado com aquilo que está sendo formado no coração do seu marido e vice-versa. Você que é filho e é cristão também está preocupado com aquilo que está sendo formado no coração dos seus irmãos, no coração do seu pai. Enfim, todos nós nos preocupamos com aquilo que tem sido colocado ou formado no coração. Nós sabemos que é do coração que brotam as fontes de vida. A palavra de Deus nos é claro dizer que é dele, é a partir dele que nós tomamos decisões. É a partir daquilo que é ali colocado que nós teremos a base para a tomada de decisões seguras, de acordo com os valores do reino de Deus, né? Então, se você é pai e mãe responsável, que vive de acordo com esse discipulado legítimo, o que é o discipulado legítimo, né? Entenda aqui que o discipulado é o estabelecimento de uma relação com Deus, no qual esse discípulo está sempre buscando agradar a Deus, renunciando ao mundo, renunciando aos valores que não são de Deus. E certamente você quer o seu filho também nesse ritmo, né? Eu diria, nessa toada. Então, mesmo você que não é pai, que não é mãe, e não tem talvez tanta influência ou tanta responsabilidade na formação espiritual de alguém, sabe que Deus está pronto também para te usar como instrumento formativo na vida de alguém, né? Alguém da sua família e alguém que precisa de um cuidado especial, não só de um conselho, mas também de encontrar-se com tais valores e ter esses valores formados também no seu coração, né? Então eu estou olhando o lar, gente, como um local de formação. Eu havia falado recentemente que o lar é um local de formação do caráter. E naquele vídeo eu coloquei ali a palavra de Deus como o fundamento, a palavra de Deus como a fonte única e viva para a formação do caráter, né? E agora, quando eu falo sobre valores do reino de Deus, eu estou ampliando um pouco mais essa questão e também falando da vontade de Deus, pois o centro, o alvo da formação dos valores do reino de Deus residem nesse ponto. E eu faria até algumas indagações agora, né? No meu lar, a vontade de Deus é ou não é encontrada? No meu lar, estamos ou não estamos satisfeitos com a vontade de Deus? Há lugar nas decisões para pensar na vontade de Deus? Sim ou não? É uma questão de viver ou não viver a vontade de Deus, né? É uma questão prática e uma questão também vivencial. O texto de Romanos, capítulo 12, versículo 2, já nos alerta, já nos dá nos chama a atenção a respeito disso, pois o apóstolo Paulo fala lá: não vivam mais conforme os padrões desse mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, né? Temos em mente que há um padrão que o mundo quer impor aos nossos familiares, né? Enchendo, bombardeando a mente, colocando o tempo inteiro sugestões, de uma maneira até bem tranquila, bem light, para nos fazer realmente absorver e vivenciar padrões que são totalmente diferentes dos padrões de Deus, né? Mas nós já temos assentado e muito claro
no nosso coração que os padrões do mundo são completamente contrários aos padrões do reino de Deus. Eles são antagônicos, são completamente antagônicos, né? Então, mas eles estão sempre, o tempo inteiro, sendo bombardeados no coração dos nossos filhos, no coração dos nossos familiares, né? Especialmente no coração das crianças, né? Todos, na verdade, todos nós estamos sendo constantemente assediados por esses padrões, por esses valores que não são os valores do reino de Deus. Como reagir, gente? Como reagir? Antes de prosseguir, deixa eu dizer que o valor supremo do reino de Deus é a manifestação da sua justiça. O reino de Deus significa a manifestação da sua presença. O reino de Deus significa uma vivência em comunhão. Então, antes de prosseguir, guarde muito bem essas palavras, né? A justiça, né? A presença de Deus e a comunhão. A comunhão que é o reflexo claro e vivo da manifestação da presença de Deus, né, gente? Então, nessa desconstrução total que a sociedade vive, é que os que estão formando os seus filhos estão com um grande desafio de primeiramente viver os valores do reino de Deus. Você pai, você mãe, você que é filho, que quer apresentar essa realidade da presença de Deus, essa realidade da justiça de Deus, essa realidade, essa necessidade da comunhão, você primeiramente precisa viver. E aí, gente, entra um elemento fundamental que é o elemento conversão a Jesus Cristo. A conversão a Jesus Cristo é uma experiência indispensável para aquele que quer formar-se nos padrões do reino de Deus. Então tudo começa com uma conversão genuína, real. Não é uma conversão psicológica, é uma conversão do coração, que envolve todo o seu ser. E então, a partir desse novo nascimento, é que o Espírito Santo coloca em você, coloca em mim, né, numa posição aceitável a Deus e também aceitável aos valores do reino de Deus. Então, quando o pecado domina, quando a luz de Deus não é real, quando não há clareza a respeito da justiça de Deus, dos valores de Deus, da presença de Deus, da comunhão de Deus com Deus e com o próximo, tudo fica muito complicado, tudo fica muito difícil. O cristão começa a sentir que ele está perdendo uma guerra. E por vezes, gente, nós até como pais, os pais acabam desistindo de introjetar esses valores, de ensinar esses valores, porque a guerra é perdida. A influência externa, por vezes, é muito maior do que a influência do pai, do que a influência da mãe, do que a influência de um responsável, né? Então, a conversão, ela produz uma mudança em cadeia, onde os valores do reino de Deus estão sendo desaguados e onde sempre eles estarão vivos no coração do convertido. Por isso, papai, por isso, mamãe, ou você que é crente em Cristo, não desanime, não desista, não se desencante, por mais pressão que eu e você soframos como membros de uma família, se os valores do reino de Deus estão no seu coração, o próprio Deus está incumbido de te aperfeiçoar, de te aprimorar. Você se converteu a Cristo, você é salvo por Cristo, esse é um ponto marcante. Mas eu e você também estamos sendo aprimorados. Quando a gente fala da formação dos valores no nosso lar, nós não estamos dizendo que nós somos perfeitos, não, muito pelo contrário, estamos sendo aperfeiçoados. O apóstolo Paulo tinha a noção muito clara disso, e é por isso que em Filipenses capítulo 1, versículo 6, ele diz, tendo por certo isso, que aquele que em vós começou a boa obra há de aperfeiçoar até o dia de Jesus Cristo. Então, eu estou em reformas. Nós, cristãos, estamos em reformas. Mas enquanto estamos sendo reformados, reformamos. Enquanto estamos sendo reformados, formamos na vida do outro também os valores
do reino de Deus. Então, pai, mãe, o seu foco número 1 é formar no coração dos seus filhos valores que são eternos. E nós não vamos fazer isso de uma forma legalista, né? Então, de forma prática, o legalismo é uma maneira de impor padrões. E não é isso, porque Deus não força ninguém. Não é disso que eu estou falando, não é? Então, você que é convertido, ensine o que você vive. O que você já vive, você ensina. Não é tudo, mas já é alguma coisa. Dê aos seus filhos o que você já experimentou. Dê ao seu irmão que não é convertido aquilo que você já experimentou. Dê à sua mãe, ao seu pai, aquilo que você já experimentou. Então, o maior, creio sim, gente, que é o maior de todos os deveres dos pais ou dos responsáveis pela formação, né, é abrir o entendimento e o coração dos filhos para a influência de Deus, para que esses valores estejam ali incomodando, sendo ali apresentados, para que num dado momento, se o seu filho ainda não é convertido, ele se converta a Jesus Cristo, ele encontre a Jesus Cristo. Se o seu irmão não é convertido, ele anele por Jesus Cristo, ele anseie por Jesus Cristo, né? Uma preocupação muito comum dos pais e uma preocupação muito comum nossa no nosso dia a dia é com relação a sustento, é com relação a dinheiro, não é? Por vezes os valores que estão transitando ali no lar estão muito mais ligados a dinheiro, a posição, a status. Há uma preocupação muito maior, gente, eu diria, até com tudo isso, do que com a formação dos valores do reino de Deus. Às vezes a formação dos valores do reino de Deus entra numa questão muito discreta, muito tranquila, e isso não é enfatizado de uma maneira muito clara, né? Mas Jesus também já tinha observado lá em Mateus capítulo 6, versículo 21, onde estiver o seu tesouro, ali também está o seu coração, né? Então, pais e mães responsáveis pela formação desses valores no coração dos seus filhos, quando se distanciam de Deus, quando se distanciam desses princípios, eles abrem uma grande brecha para a contaminação espiritual dos filhos, né? Por exemplo, quando o apóstolo Paulo fala lá que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, não é à toa, pois por vezes os pais estão só preocupados com o sucesso financeiro, com o sucesso profissional dos filhos. Isso é importante, é lógico que você vai investir na vida do seu filho, mas o verdadeiro sucesso, irmãos, independentemente de qualquer posição nesse mundo, é a minha posição espiritual diante desses valores, né, do reino de Deus, né? Então, pais e mães responsáveis, eles enxergam a necessidade espiritual dos seus filhos, né? Para que não vivam uma frustração ao perceber que em um dado momento eles se esqueceram ali de apresentar os valores do reino de Deus e os filhos já estão lá muito distantes, muito longe. E muito cedo na vida, todos nós já aprendemos a dar valor a uma roupa, a um bem, a uma boa comida, ou então um quarto bacana, ou uma casa muito bacana, confortável. Muito cedo na vida também nós já aprendemos a dar valor à aparência, mas aquilo que está lá dentro, irmãos, é o que realmente vai garantir, né? Eu acredito, gente, que a família ela está atravessando uma profunda crise. E o que você vai fazer, papai e mamãe, né? Qual legado que você vai deixar para a próxima geração? Pense nisso. Viva genuinamente e primariamente os valores do reino de Deus. Sonde o seu coração com honestidade, coloque-se diante de Deus, né, em quebrantamento, pois eu acredito que Deus pode reverter toda e qualquer infelicidade, toda e qualquer desgraça, toda e qualquer mazela. Você que é pai, você que é mãe, convertido a Jesus Cristo, não desista.
né? Insista, ore e peça a Deus para que a luz do Senhor direcione você na formação espiritual dos seus filhos. E lembre-se, Jesus Cristo, só Ele pode mudar o que foi destruído pelo pecado, pela força do mal. E Jesus Cristo tem e pode perfeitamente te ajudar a ser um instrutor, um formador dos valores do reino de Deus no coração dos seus filhos, apresentando também a Jesus Cristo como caminho, como a verdade e a vida no coração dos seus filhos. Que Deus te abençoe, que a graça de Deus seja abundante e renovada na sua família.